Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo. Seja você empresário, influenciador digital, esse esse vídeo de hoje nós vamos estar falando especificamente para você que é empreendedor, seja digital, seja no mundo físico, e-commerce, enfim, você que é empreendedor, que tem múltiplas tarefas para fazer durante o dia, que o seu tempo não é tão fácil como algumas outras pessoas que são dedicadas a isso. Eu vou estar mostrando um modelo de produção de conteúdo muito viável para você que é empreendedor e trabalha com múltiplas funções na sua empresa, ou você acumula mais de uma função na sua empresa e você talvez não tenha tempo ou não consiga arrumar um tempo para poder produzir conteúdo e fica sempre procrastinando e falando assim: poxa, eu não consigo criar conteúdo. Então, se esse é o seu caso, o vídeo é para você. Por favor, já deixa seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever no nosso canal para que a gente possa estar continuando trazendo conteúdo como esses direto do campo de batalha para vocês. Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco sobre produção de conteúdo para empresas, o que você vai produzir? É um conteúdo que ele vai ser distribuído. Então veja só, quando eu falo de distribuição de conteúdo, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar para você que a sua empresa ela precisa, se você hoje está no mundo digital, se você possui um site, se você possui um blog, é bom que a sua empresa produza conteúdo, né? Seja um conteúdo educativo, seja um conteúdo de conscientização, seja um conteúdo para aumentar as suas vendas, né? Nem sempre o dinheiro ele está na atração de novos clientes, e sim em fazer com que os mesmos clientes da base continuem comprando, e sim aumentando o LTV. Então, a produção de conteúdo não necessariamente ela é pura e exclusivamente para a atração de novos clientes, mas para conscientização do mercado que o seu produto é um produto diferenciado, que você tem relevância sobre aquilo que você fala, ou coisas do tipo. Então, é bom que tenha esse canal de produção de conteúdo da sua empresa. Você pode estar falando assim, mas Jota, eu sou prestador de serviço. Aí que você que tem que produzir conteúdo de verdade, né? Não, eu sou personal trainer, eu sou consultor, eu sou analista. É você mesmo que tem que produzir conteúdo. Se você quer aumentar suas vendas no digital, você precisa mostrar o seu diferencial, você precisa mostrar a sua forma de trabalhar, as suas visões sobre como você trabalha, né? Então, é interessante que você produza conteúdo. Lógico que não necessariamente é necessário produzir conteúdo para vender, mas eu garanto que a produção do conteúdo ela vai educar o seu cliente a conseguir utilizar aquele seu produto com maior eficiência, com melhor, aproveitando as melhores qualidades que o seu produto ou serviço lhe dá, ou no caso dá para o cliente, e também vai fazer com que você fique na memória do cliente. Então, toda vez que ele lembrar de comprar um serviço ou um produto que você oferece, ele vai lembrar de você. Por quê? Porque ele ficou um certo tempo na frente do seu conteúdo, consumindo aquilo que você tem para oferecer, e obviamente isso gera empatia, isso gera conexão, né? Então, qual é a forma com que eu gosto de trabalhar? Eh, Visando esse cenário. Vamos lá. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem múltiplas tarefas, né? Vamos supor que você é um gestor de tráfego, né? Além de você ser um gestor de tráfego, você escreve, você produz criativos, ou se você é só um gestor de tráfego, você toma conta de múltiplas contas de anúncio e tem que sobrar tempo para produzir conteúdo. E aí, como é que faz? Né? Você que é um empresário, que está ali na frente da operação, ou você que é uma pessoa que precisa produzir conteúdo, mas tem mais de uma tarefa, e você precisa arrumar tempo para produzir conteúdo. Então, como é que faz para a gente conseguir esse tempo para conseguir
tá produzindo conteúdo. Eu gosto de produzir um conteúdo mestre, tá? O que que é esse conteúdo mestre? A gente cria um conteúdo, seja ele em carta ou em vídeo, tá? Deixa eu descer aqui, ó. Seja ele em carta ou em vídeo, né? Um conteúdo longo, um conteúdo denso, tá? E com base nesse conteúdo, a gente tira diversas outras micropostagens. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, desenhando aqui para vocês visualizarem um pouco do que eu quero falar. É como se você construísse esse conteúdo aqui, tá? Esse quadradão aqui fosse o seu conteúdo, né? Fosse a peça que você escreveu, seja ela carta ou vídeo, e a partir dela você tem como construir outros conteúdos usando o mesmo conteúdo. Aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Só para exemplificar para você, né? Para você ter uma ideia do que você pode fazer. Por exemplo, nesse daqui, lógico, eu não soube desenhar, não preparei isso daqui, mas eu produzi um único conteúdo e consegui criar 4 posts, né? De um conteúdo saiu conteúdo para os stories, para os reels e etc. Então eu consegui produzir mais de um conteúdo para diversas redes sociais com base em um único conteúdo. Isso serve também para cartas de venda. Você produz um texto longo, e eu já vou entrar nesse assunto aqui, e pequenos pedaços dele pode virar um carrossel, né? Que você pode levar a pessoa depois que terminar esse conteúdo, ou essa prévia do conteúdo, chamando ela para o seu site, para o seu blog, ou para assinar sua newsletter, ou comprar a sua comunidade para está recebendo seus conteúdos. Inclusive, falando de comunidade, se você quiser estar adquirindo a nossa comunidade, está recebendo conteúdos exclusivos sobre marketing digital e empreendedorismo. O link vai estar aqui na descrição. Menos de R$ 50, bem menos de R$ 50. Então, considere se tornar assinante da nossa comunidade, para você estar recebendo conteúdos como esse, né? Que falamos de empreendedorismo, falamos sobre marketing digital e mostramos aquilo que acontece no campo de batalha para poder trazer para vocês. Então, a forma com que eu gosto é desse jeito. Veja, eu não vou citar o nome, mas eu conheço um produtor, tá? Que ele trabalha numa grande empresa, e o que que ele faz? Ele grava um vídeo, na verdade ele não grava um vídeo, ele faz uma live por semana, e dessa live que ele faz, retira-se daquela live diversos trechos, tá? Deixa eu tirar aqui o som. Diversos trechos daquela live para poder fazer vídeos para colocar no YouTube. eh, Tira-se também shorts e no Instagram, lá no Feeds. Salvo engano, eu não sei se ele está fazendo Reels, tá? Mas tudo vem de um único conteúdo, que é uma live que ele produz. A mesma coisa você pode estar fazendo. Eu, particularmente, não trabalho com live. Então, eu produzo um conteúdo e com esse conteúdo produzido, eu faço vídeo esse mesmo vídeo produzido, eu recorto ele para fazer shorts, para fazer post carrossel, para fazer todos os outros conteúdos semanais. E aqui você pode entrar num fluxo semanal ou diário, mas você só precisa de um conteúdo mestre para, a partir dele, você estar desmembrando. Então vamos entrar aqui um pouco sobre. Só deixa eu remover isso aqui, pessoal. Bom, vamos entrar agora sobre a produção do conteúdo mestre, tá? Você tem 2 formas de produzir, seja ela via texto, seja ela via vídeo, tá? E quando eu falo vídeo, é um vídeo longo, acima de pelo menos 7 minutos, tá? Mas 7 minutos é muito pouco tempo para um conteúdo denso, tá? Se você produzir conteúdo via texto, tá? Ele vai alimentar a sua newsletter e o seu blog, né? Se você produzir conteúdo de vídeo, você vai alimentar o seu canal no YouTube, o seu Instagram, seu TikTok, seu Kawaii, e também consegue utilizar ele num post do seu blog, né? Então você consegue, com um único conteúdo, produzir conteúdo para
todas as outras plataformas baseado nesse teu conteúdo mestre. E com isso você não precisa ficar se matando em fazer vários posts durante o dia. Você consegue fazer um único conteúdo e esse conteúdo se tornar em vários outros conteúdos do, do seu negócio. Então, ao invés de você ficar gravando 50 stories, 20 rios diferentes e depois tentar gravar vídeo para o YouTube, tentar escrever conteúdo para o seu blog, não. O que você pode estar fazendo é fazer um conteúdo mestre, seja em carta, seja em vídeo, e a partir desse conteúdo mestre dele você tirar diversos conteúdos para suas outras redes sociais. Tá certo? Conteúdo longo, quando eu falo, né, de vídeo, por exemplo, tem que ter entre 10 e 20 minutos. Pode passar um pouquinho? Pode. Pode ser um pouquinho menos? Pode. Como eu falei, uns 7 minutos no mínimo, né? Se for carta, né, no caso de texto, para você alimentar sua newsletter, o seu blog, que o blog não morreu, e-mail marketing não morreu, assim como TikTok, Kawaii, Instagram, comunidade, seja no Telegram, seja no Discord ou no WhatsApp. Sempre é bom ter múltiplos meios de comunicação com a sua audiência em diversas fontes de você conseguir atingir o seu prospect, né? Então, quando a gente fala de conteúdo mestre, é um conteúdo de 10 a 20 minutos, se for em vídeo, e que esse conteúdo traga algo relevante para sua audiência, que ela se interesse em continuar te acompanhando. Quando a gente fala de conteúdo mestre em texto, tem que ter entre 700 e 3.000 palavras com conteúdo interessante que faça o seu prospect ter interesse em continuar lendo aquele conteúdo que você produziu. E ambos os conteúdos, seja em vídeo, seja em texto, não pode ter enrolação, tem que ser o máximo direto ao ponto possível, trazendo conteúdo para sua audiência que ela precisa. Então, na sua rotina de criação de conteúdo, ao invés de você ficar fazendo múltiplos conteúdos, você pode focar em fazer um conteúdo mestre e dele retirar múltiplos conteúdos. Uma estrutura para criação de conteúdo que eu acho interessante, a estrutura de criação de conteúdo seria o seguinte: primeiro passo, você define o assunto do seu tema, tá? Depois você define o que você vai falar. Depois você produz o apoio visual. Esse apoio visual, tá? Que vocês estão vendo aqui, ele pode ser feito no mapa mental, ele pode ser feito. Deixa eu ver se eu botei aqui, botei. Ele pode ser feito num mapa mental, ele pode ser feito num quadro branco como este, ele pode ser feito num editor de texto, num bloco de notas ou nos slides, que pode ser tanto o slide do PowerPoint, pode ser os slides do Google, e aqui eu deixei algumas recomendações pessoais minhas que eu utilizei, tá? E gosto muito. Slides, eu gosto do Google, tá? É gratuito, você não paga nada para utilizar os slides. E não só isso, ele tem praticamente as mesmas funções do PowerPoint. Agora, se você já usa o Windows, você já é familiarizado com a família Windows e já tem um PowerPoint, você não precisa migrar de plataforma. Essas minhas recomendações é só se você não tem nenhuma que você não utilize e você gostaria de. Poxa, Jota, me indica uma porque eu não sei nenhuma, né? Então, slides, se você não utiliza nenhuma, utilize do Google, porque o Google é gratuito, você só precisa do Google Chrome, você não precisa instalar nada. Mapa mental eu utilizei por diversos anos e ainda por diversos anos, e gosto muito da Midomo. Valor bem acessível, é, sempre me atendeu, sempre foi muito bom utilizar, ele otimizou muito as minhas aulas, então sempre eu gostei de usar os mapas mentais da Mindomo. Lembrando que eu não sou afiliado de nenhuma delas, estou recomendando aquilo que eu utilizei ou utilizo hoje. Quadro branco, se você tem tempo para poder produzir o conteúdo, para ficar bonitão, para ele ficar legal, recomendo que você utilize o Canva. Você não paga nada para utilizar o Canva, assim como você não paga nada para usar os slides,
e você tem como personalizar tudo, diferente desse quadro branco que eu estou utilizando, que ele é muito limitado, né? É, Editor de texto, você pode usar o Google Docs, se você já tiver o Word instalado no seu computador, você pode utilizar o Word. Se você não tem nenhum dos dois, ah, e, e quer ter instalado um pacote Office, você pode usar o OpenOffice, que é o Libre, né? Na sua máquina, ou dar aula com um bloco de nota. Já utilizei muito bloco de nota para poder ensinar e confesso que ele é muito bom. O importante não é a ferramenta, o apoio visual que você está dando, porque o apoio visual é só um apoio visual. Ele não serve para dar aula, não é ele que vai dar aula. Quem vai dar aula é você, quem vai ensinar é você. Quem vai passar o conhecimento é você. O apoio visual é só um apoio visual, seja ele qual for, seja ele bloco de notas, seja ele editor de texto, seja ele um mapa mental, seja ele o que for. É bom você ter um apoio mental. Um apoio mental, ó. Um mapa mental, um slide, ou um quadro branco, um editor de texto, alguma coisa assim, para você ter um apoio visual daquilo que você está ensinando, né? E é bom você ter apoios visuais para produzir o seu conteúdo, seja ele educacional, seja ele de promoção, seja ele de venda, seja ele do que for, né? Você pode fazer sem apoio visual? Pode também. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas se você não for por ter que fazer o apoio visual, você só precisa, basicamente, para estar criando conteúdo, estudar assuntos relacionados ao seu tema, né? Que assunto que eu vou produzir? Então você começa a pesquisar, depois eu vou gravar um vídeo só como, claro, se tiver interação, se tiver like aqui, se tiver comentário pedindo, eu vou gravar um vídeo ensinando para vocês como é que vocês fazem para ter ideias de conteúdo para você poder estar produzindo conteúdo para a sua empresa, tá? Então você precisa só basicamente pesquisar aquilo que você vai escrever, definir aquilo que você vai falar. Você pode fazer um roteirinho da semana, né? Vou falar sobre isso, 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 e gravar tudo de uma vez. Ah, mas eu vou aparecer sempre com a mesma camisa. Não tem problema. As pessoas não estão ali para ver a sua camisa, estão para ver o seu conteúdo e consumir seu conteúdo, tá? E se você quiser fazer um apoio visual como eu faço, utilize o apoio visual que você mais tiver afinidade. Eu dei algumas recomendações, mas você pode usar aquela que você quiser. Eu uso apoio visual porque eu esqueço no meio do caminho do que é para falar, né? E se você está optando para fazer um conteúdo em vídeo, vou estar passando aqui para vocês uma forma de estar tirando do papel, né, esse conteúdo para você estar externalizando ele, tá? Para produzir conteúdo, é bom que você tenha um computador ou um tablet, tá? Para você poder fazer as edições ou pagar alguém para fazer isso, se você só tiver um celular, tá? Se você pretende fazer vídeo, se você pretende fazer vídeo. Confesso que eu não sei, eu não tenho afinidade, mas eu já vi pessoas fazendo, então hoje não falo nada contra, né? Quem produz conteúdo em vídeo não, em texto, utilizando o celular, e eu já vi pessoas escrevendo ótimas cartas, ótimos conteúdos, com texto de mais de 3.000 palavras pelo celular, né? Mas se você tiver um computador, tudo que você precisa para produzir conteúdo em formato texto é um teclado, mais nada, tá? Já no formato vídeo, você precisa de alguns equipamentos, como câmera, microfone e iluminação. Eu já utilizei diversas câmeras, diversos microfones, diversas iluminações e vou dar algumas dicas aqui para vocês quanto a isso, tá? Mas basicamente para você produzir conteúdo, eu volto nisso daqui, você só precisa estudar o tema, definir o que vai falar, se quiser criar um apoio visual como eu crio, crie. Se não quiser, tá tudo bem, toca para frente e faz o conteúdo ser um apoio visual. Para produzir conteúdos em texto, teclado. Para vídeo, você vai precisar de uma câmera. Eu recomendo que você utilize a do celular mesmo. Hoje, a grande maioria dos celulares. Esse celular aí que você está na sua mão deve ter uma câmera boa. A grande maioria dos celulares possui uma câmera boa, então você não precisa investir dinheiro na aquisição de uma câmera, né?
Microfone é o principal. Se você tiver que investir em alguma coisa, a primeira coisa que você vai investir vai ser no áudio. São produções audiovisuais. Então, o que mais importa é o áudio, depois o vídeo, tá? O vídeo. Tem gente que dá aula, tá? Só pra você ter ideia. Ah, mas eu não tenho câmera e a câmera do meu celular é muito ruim, eu não tenho como gravar. Eu conheço diversas pessoas que transmitem conteúdo gravando só a tela do celular, botando a foto dele assim na edição em algum canto, né, esquerda, direita ou na parte de baixo, e narra tudo o que está fazendo ali. Então, o mais importante é o áudio. Então, se você tiver que fazer um investimento de alguma coisa, faça um investimento no microfone bom, tá? Que você pode usar um headset, um lapela ou um condensador como esse daqui. E depois você pode estar investindo numa iluminação. Eu separei aqui alguns equipamentos, tá? Vou focar aqui na qualidade do áudio. Tem esse HyperX aqui, esse microfone HyperX. Gente, eu não vou botar link de nada aqui, tá? É o microfone que eu estou utilizando. Ele tem uma qualidade de áudio muito boa, né? Eu utilizo ele para gravação. Na verdade, todos esses microfones que eu estou mostrando aqui, eu tenho todos eles e de vez em quando vou alternando entre eles, tá? Então, o HyperX, ele é um microfone muito bom, tá? Mas se você estiver num ambiente que estiver fazendo barulho, vizinho, o ambiente não é propício para né, ambientalizado, ele vai pegar, embora ele tenha alguns controles aqui, mas ele ainda assim consegue pegar ruídos, ele consegue pegar alguém falando longe, ele é um microfone bem profissional, mas ele pega um pouco de som ambiente sim. Você pode usar um headset da HP, eu utilizo um da HP, que é um gamer, ele é menos de R$ 100, a qualidade de áudio dele é muito boa, a qualidade do som que sai é maravilhosa. O lapela, você pode usar um boia, que é o que eu recomendaria, e tem esse mais baratinho de 50 e poucos reais que eu não recomendo. Eu não recomendo, embora eu tenha. Agora, se for para gravar o áudio do celular ou esse microfone, então grave com ele, porque a qualidade vai sair melhor. E eu tenho um outro microfone. Se você mora ou está num estúdio, ou você está num local que tem muito barulho externo e você precisa estar produzindo conteúdo e tem gente falando e você quer produzir o conteúdo que não saia nenhum tipo desse ruído, o que eu vou recomendar para você é você comprar aqueles microfones parecido com aqueles de igreja, sabe, de mão. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Corta não, editor, deixa rolando. Tipo esse aqui, ó. Pronto. Esse daqui é um MXT Music. Não sei nem se existe essa marca. Foi baratinho, gente. Esse daqui é microfone tipo de igreja. Tá? Esse tipo de igreja mesmo. Que você conecta aí no seu computador, tem que ver quais cabos que você utiliza. E esse daqui é o microfone perfeito para quem está em ambientes com qualidade de áudio que atrapalha, porque ele só pega áudio aqui, ó, bem próximo do seu da sua boca, né? Então, tem cantores que vão na igreja e pede pro o rapaz lá do som, me dá mais ganho, me dá mais ganho. Tem que trocar o microfone, porque o microfone, ele é um microfone de alta qualidade para menos de um palmo. Menos de um palmo de distância. Nessa distância aqui, ele já não pega bem. Já não pega bem. Então é aqui. Então, se uma pessoa gritar ali, possa ser que seja que saia um pouco do ruído, mas não vai sair tanto como, por exemplo, nesse microfone aqui, ó, que eu tô instalando um dedo, você com certeza tá ouvindo. Né? Não é que eu tenho um instalado de dedo alto, é que ele pega. Ele pega. Então você tem que ter um ambiente mais propício à gravação. Agora, se você tem criança, se você tem um vizinho, som alto no meio da rua, se você mora num ambiente que tem muito som, o que eu recomendo são microfones desse tipo aqui, tá? Não sei qual é a especificação técnica, mas eu recomendo esse daqui. E para finalizar, vamos falar aqui da iluminação, tá? Foca na qualidade do áudio. Depois, se sobrar, iluminação. Se der, se sobrar, iluminação. Eu utilizo esse softbox que você está vendo aqui. E aí, se você tem um estúdio, se você tem um local que você pode parar, beleza. Mas a grande maioria das pessoas usa ring light, que é isso daqui, ó. Esse trocinho aqui, ó. Ring light, tá? Isso daqui é um ring light. Esse é o HyperX HP. Esse microfone aqui, se você pesquisar no Mercado Livre, headset, ele vai ser um dos primeiros. Esse daqui, esse daqui, ó, pessoal, desculpa. HP, tá? Se você pesquisar aqui no Mercado Livre,
Headset ele vai aparecer lá entre os primeiros. E esse daqui é o Boya. Eu tenho ele, utilizo ele microfone de lapela, porque às vezes eu estou fazendo um lançamento, vou fazer alguma coisa, então eu preciso gravar um conteúdo em pé. Quanto à iluminação, softbox, se você tem espaço para deixar ele lá, você pode, claro, desmontar, guarda a lâmpada num local seguro. Ele ocupa pouco espaço, então dá para você ter. E é menos de R$ 200. Se você está com pouca verba, então invista aqui num ring light, tá? Tem gente que produz conteúdo com ring light, compra 2, 3, 4 e produz. Se você é um nômade, ring light, não dá para ficar levando esse daqui no meio da rua, né? Então, grava de manhã, utiliza um ring light como apoio e toca a vida na produção de conteúdo. Tá certo, pessoal? Então, é assim que eu já aconselhei equipamento, recomendei compra de equipamento, falei para vocês da produção de conteúdo, né, aquilo que você precisa para tirar o conteúdo do papel, dei ideias de vocês para vocês de apoio que vocês precisam para ter e como é que você vai fazer para estar estruturando a criação. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Para você estar estruturando a sua criação e a produção de conteúdo diário ou semanal para a sua empresa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, comenta aí, eu fiquei. E te espero no próximo vídeo e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vamos para cima.